Gente, é o seguinte, vamos lá que eu vou dar sequência, porque agora a gente vai ter mais um bate-papo legal com a fera, a doutora Rosângela Auríquio, que vai fazer um bate-papo pra gente sobre espondilite anquilosante. Olha, já tá ali, apostos. Olá, doutora, tudo bem? Olá, tudo e vocês? Tudo bom? Tudo jóia. ótimo, melhor ainda Jóia. agora, depois desse papo nosso, que vai ser esclarecedor para a nossa audiência, eu tenho certeza. Tá certo. Doutora, Então, primeira coisa que eu queria pessoal, perguntar, me ensina aqui, por favor, a pronunciar corretamente como que chama essa espondilite. espondilite anquilosante. Treina aí. Espondilite anquilosante. Que legal. Espondilite. Eu Bonito, vou querer né? assistir aqui de carteirinha, vou ficar aqui assistindo, porque eu quero entender tudo. Então, doutora, boa explanação e agora a tela é sua. Fica à vontade. Obrigado. Obrigada. Pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou a doutora Rosângela Auríquio, reumatologista. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a espondilite anquilosante e eu vou tentar descomplicar, né, essa doença tão importante para nós reumatologistas e, claro, para os pacientes, né. Primeiro, antes de começar, eu vou lançar uma pergunta aqui, né. Quem já não teve dor nas costas? Ou quem não conhece ninguém que teve dor nas costas? Essa queixa é muito comum nos dias de hoje, né? E aí a gente teve o advento da pandemia. O que aconteceu? Muitas pessoas começaram a ter os seus trabalhos em casa, em home office, né? Ficaram mais inativas, sem poder fazer as atividades físicas. E com tudo atrapalhado, cadeira que não é apropriada para o trabalho, a mesa também não, aumentaram muito as queixas de dores nas costas e dores nas articulações, né? Nós sabemos que temos vários tipos de dores que englobam essas dores nas costas. Então, temos as dores mecânicas, que são aquelas mais comuns, as dores lombares mecânicas, que são aquelas que acontecem quando o paciente dá um mau jeito, a dona de casa pega um balde, passa um pano e trava a coluna. Isso gera uma dor complicada que, em geral, pode melhorar com repouso. Em geral, o paciente, ele fica quietinho lá, ele melhora com repouso. Existem, dentro desse grupo, as dores relacionadas com as hérnias de disco e com os desgastes, tipo os bicos de papagaio, que são as artroses, né? Temos as mais incomuns, que são as associadas com infecções, né, e tumores, e também com as fraturas por osteoporose ou por queda. E, enfim, temos um grupo de doenças que se encaixam nas inflamatórias, que dentre elas estão a espondilite anquilosante, tá? A espondilite anquilosante é uma doença autoimune, crônica, né, e ela pode aparecer de várias formas, né, não tem a causa definida, ela é autoimune, então o corpo reconhece em algum momento o corpo como estranho e começa a fazer realmente anticorpos e inflamações em várias partes do corpo, tá? Ela pode acometer adultos jovens, mais homens do que mulheres, né, bem mais... A característica são mais homens do que mulheres, na faixa etária entre 20 a 40 anos, mas pode atingir pessoas mais idosas e pessoas mais jovens também, tá? A característica dessa doença e a queixa mais comum são as dores que podem começar lombares, dores crônicas, porque geralmente o paciente ele espera para reclamar ou procurar um médico depois de mais que um mês de dor lombar, né? Então, começa com uma dor crônica, o paciente reclama com uma dor, pode estar localizada na coluna, mas ela pode irradiar para a coluna inteira, coluna dorsal, coluna cervical, que é nessa parte do pescoço. Ela pode ficar bem na parte das nádegas, é bem comum isso. Nessa região, a gente tem as articulações sacroiliacas, que são bem importantes no fechamento desse diagnóstico, e essa dor pode irradiar para a face posterior das coxas, e em geral o paciente queixa de uma coisa diferente daquelas mecânicas, que é o paciente piora com o repouso. Olha que curioso, o paciente deita, ele relaxa, e ele pode ser acordado pela dor, ou ele acorda de manhã e ele tem que
sair da cama por causa da dor, ele é jogado para fora por causa da dor. E com isso, logo pela manhã, ele costuma ter uma rigidez matinal, que é uma dificuldade de executar os movimentos logo cedo. O paciente, ele fica de manhã um pouquinho mais travado, e ele vai ao longo do dia melhorando, tá? Essa característica é mais na região lombar, e ela pode acometer a coluna inteira, e nós temos outras formas da espondilite, que podem estar associados ou não. Então, podemos ter dores na parte do tórax, que às vezes o paciente reclama na hora de respirar, né? E temos também as dores articulares. Então, o paciente pode ter dor nas articulações como joelhos, pés, tornozelos, cotovelos, ombros. E naquela região dos pés, nós temos uma característica importante, que são as ênteses. É uma estrutura que nós temos ali, em geral, no tornozelo, que tem aquele tendão de Aquiles, que o tendão gruda no osso. Aí são as ênteses. Nesse processo de inflamação, nós temos as entesites, que também é bem característico nessa doença. Associado às dores articulares, podemos ter inflamação, inchaço nas articulações e dificuldade de mobilizar. Então, às vezes, um joelho está inchado, o paciente não consegue fazer a flexão e a extensão, né? E isso é uma queixa que complica a atividade do paciente no seu dia a dia. Como é uma doença que ela tem vários fatores inflamatórios, ela também pode pegar partes do corpo bem diversas dessas que eu falei. Então, o que acontece? O paciente ele pode ter uma inflamação ocular, que a gente chama de uveíte. Você vai dizer, o que o olho tem a ver com o resto da articulação, né? Nesse caso e nesse diagnóstico tem muito a ver, sim. Então, os pacientes podem ter aquela vermelhidão nos olhos, aquela fotossensibilidade, que é aquela dor quando estão expostos à luz ou ao sol, pode ter bastante incômodo nessa região. Neste caso, quem faz o diagnóstico e pede para o paciente procurar o reumatologista é um oftalmologista, porque é uma inflamação que aparece na câmara anterior, né, da úvea, que é uma região do nosso olho, e quando isso acontece, eles realmente encaminham para a gente investigar se tem alguma doença reumática associada. Podemos ter inflamações em outras partes do corpo, como as psoríases, que já foram faladas, né, pela nossa querida doutora Cecília, doutora Laura. São lesões descamativas, pruriginosas, que coçam, e podem dar em qualquer parte do corpo, couro cabeludo, atrás da orelha, em várias partes do tórax, braços, o corpo todo, né, e até nas unhas, né. É uma outra forma de inflamação. E há também os pacientes que desenvolvem inflamações em intestino. Então, eles podem ter uma dor abdominal, com a presença de diarreia com sangue, com muco, que é aquele catarrinho, e pode oscilar os lapsos de diarreia e ressecamento, obstipação. Aí existem alguns diagnósticos que têm que ser investigados, como a retocolite anquilosante, a retocolite, né, ulcerativa, e a doença de Crohn, tá? E esse diagnóstico também a gente tem o auxílio de um gastro, né? Então, o que acontece? Esse paciente, ele pode ter várias queixas e pode não ter todas. Então, é um paciente que demora muito na sua jornada. Ele procura vários especialistas, então ele procura o clínico, ele procura o ortopedista, ele procura o dermato, ele às vezes demora, porque ele não sabe realmente o seu diagnóstico, né? Com isso, nós temos um atraso no diagnóstico, o que realmente é o que a gente está tentando fazer, é tentar fazer o diagnóstico mais precoce para evitar a evolução da doença, né? Então, um paciente que tem dor lombar, que tem dor nas nádegas, que tem dor nas articulações, ou tudo isso ou nada, nem tudo isso, com as questões do olho, da pele, dos intestinos, é importante que ele seja encaminhado para um reumatologista, que é o médico especialista para fazer esse diagnóstico, né? Quando o médico chega na nossa
consulta, né? Então, o paciente, ele vai ser abordado, o reumatologista vai fazer uma abordagem clínica, o paciente às vezes está emagrecido, às vezes ele está com anemia, paciente com dor crônica é um paciente sofrido, às vezes ele demora até anos para fazer o diagnóstico, né? Então, a gente faz uma abordagem clínica e faz uma abordagem reumatológica. A gente procede com exame físico da coluna, então a gente vai palpando toda a coluna do paciente, da coluna cervical, que é do pescoço, até a lombar, a gente vai procurando, né, pontos dolorosos, e a gente faz alguns testes de mobilidade. Às vezes o paciente já chega com a mobilidade reduzida, com dificuldade de flexionar, estender o pescoço, de virar para um lado, virar para o outro. Às vezes o paciente não consegue fazer uma flexão, então, aí quando a gente pede para o paciente pôr as mãos perto do chão, a coluna está muito rígida, então ele não tem essa capacidade de fazer esse movimento. Nós temos alguns testes que fazemos, né, medimos essa angulação para poder ajudar no diagnóstico, né, palpamos as regiões da sacroiliaca, que é ali nas nádegas, né, tem duas articulações ali, uma do lado da outra, que a gente palpa, e o paciente às vezes refere bastante dor, e essa dor pode irradiar um pouquinho para as coxas, que nem eu falei, para a face posterior da coxa, e nós analisamos também as regiões das articulações, então examinamos todas as juntinhas para ver se tem inchaço, ver se tem vermelhidão, ver se tem, assim, rigidez, né, para fazer os movimentos. Às vezes, no exame físico, a gente já depara com aquelas entesites que foi falado, né, ali no calcâneo, no tendão de Aquiles, às vezes a dor embaixo do pé, como uma fasciite plantar, que é aquela dor embaixo do pé, na face embaixinho no peito do pé, né, na planta do pé, desculpa. Né? Então, esses pacientes têm várias queixas e o reumatologista tem um olho diferenciado para isso, e aí vamos tentar fazer o diagnóstico, né? Além da história clínica, que é muito importante, história de dor crônica, que piora com o repouso, que algumas regiões são bem características, né? Aí o reumatologista vai fazer alguns exames, né, vai pedir alguns exames, dos exames de laboratório não são muito óbvios e, na verdade, vão ajudando o nosso diagnóstico, né, vão ser auxiliares. Alguns exames de sangue, como provas inflamatórias agudas, a hemossedimentação, que é o VHS, o PCR, são provas de inflamação aguda quando o paciente está realmente com aquela junta inflamada, com aquele quadro agudo inflamatório, né? Existe um marcador genético que é o HLA-B27, que ele é positivo na maioria dos pacientes com espondilite anquilosante, tá? Porém, ele sendo não detectado, ou seja, sendo negativo no exame, ele não afasta a espondilite, tá? Então, ele positivo, ele ajuda no diagnóstico, mas ele negativo, ele não afasta, tá certo? E aí a gente faz, né, uso de exames também de imagem. Então, um raio-x de uma coluna inteira, um raio-x simples. Às vezes a gente não tem meios de fazer todos os exames por valor, né, por preço. Então, um raio-x inteiro da coluna cervical, torácica e lombar podem mostrar algumas pontes ósseas. Então, o paciente ele vai fazendo a inflamação nas vértebras e vão crescendo uns ossinhos que vão grudando uma vértebra na outra, que aí é chamada a coluna em bambu, que é uma característica bem importante na espondilite anquilosante, por isso o nome anquilosante, ele vai anquilosando as vértebras, e é uma característica que a gente, quando chega nessa fase, a gente não consegue reverter, né? Então, podemos pedir um raio-x simples, vamos ver essas questões, podemos fazer ultrassom das articulações, para ver as entesites, né, ou no pé, ou mesmo na parte das nádegas, e temos a ressonância magnética, que é um exame bem avançado, na parte da sacroiliaca, então ele mostra se o paciente tem sacroileite. A sacroileite é uma inflamação bem característica da espondilite, tá?
Essa abordagem a fundo dos exames e mesmo da parte medicamentosa, eu vou deixar para os meus próximos colegas, que vão falar mais para frente, o doutora André e a doutora Regina, eles vão falar mais a fundo essa parte, eu só estou dando uma ideia para vocês, né? Então, feito o diagnóstico, né, nesse caso, o exame físico, a história clínica e alguns exames de imagem de sangue que estão ajudando a gente no diagnóstico, feita a hipótese diagnóstica, nós vamos para o tratamento, né? Então, o tratamento, ele pode ser medicamentoso e não medicamentoso, né? Medicamentoso, nós temos desde anti-inflamatórios não hormonais, que ajudam na dor e interrompem a inflamação, até relaxantes musculares, né, e as drogas mais inovadoras, que são os imunobiológicos. Associado a isso, nós temos que orientar o paciente, como já foi falado aqui, né, uma nutrição saudável, porque o paciente em controle de peso ajuda muito a questão das dores, né, com alimentos não inflamatórios também ajuda, né, e temos que orientar os pacientes para fazer atividade física, porque eu disse que quanto mais parado eles ficam, mais a dor aumenta, né? Então, alguma associação com a parte de exercício físico vai ajudar bastante, e aí nós temos as fisioterapeutas para poderem ajudar, né? Então, minha gente, o que eu vou voltar a perguntar, né? Quem já teve dor nas costas e quem conhece alguém que tem dor nas costas? Pode ser um momento para a gente poder antecipar esse diagnóstico. Vamos falar para os conhecidos, vamos tentar procurar cada vez mais o especialista para a gente antecipar esse diagnóstico, para não deixar os pacientes evoluírem para anquilose, né? Então, a anquilose é aquele quadro mais avançado da doença e que a gente realmente quer cada vez menos estar conseguindo fazer, né? A gente quer pegar o paciente antes e não deixar ele chegar na anquilose, né? Que nem esta figura aqui que eu vou deixar para vocês. Vamos descomplicar, vamos chamar os amigos para poder fazer uma consulta aí, uma teleorientação, para tentar adiantar o diagnóstico precoce. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Estou à disposição. Olha, muito obrigado, doutora. Interessantíssimo. A gente, mais uma vez, ressalta que é muito importante o diagnóstico precoce, né, de todas as condições. Então, mais uma vez reforçando a importância do mutirão, dos nossos queridos amigos, colegas médicos que estão fazendo as teleorientações para ajudar a acelerar esses diagnósticos todos, para que o tratamento seja mais eficiente, mais rápido, menos doloroso, mais para o bem-estar geral de todos nós. Inclusive, nós temos pergunta dos nossos internautas e espectadores que estão aí a todo vapor no chat. Quer ler a pergunta? Opa, eu tenho uma aqui, ó, a Aderli Tenório. Minha avó tinha reumatismo, mãe, tias e irmã com psoríase. Tenho sofrido com dores intensas no quadril e joelho. Será que reumatismo tem fundamento genético? Então, nós temos uma porcentagem de pacientes, sim, que tem o histórico de parentes, né, com a doença da coluna. Então, tem pacientes que referem e tem, sim, a conotação genética. Então, quem tem um histórico familiar, que tem avô que ficou encurvado, que ficou com toda aquela rigidez, tem que realmente fazer a avaliação com o reumatologista, porque pode estar associado, sim. E a doença de pele está associada, como eu falei. E tem mais, né, Rafael? Tem mais perguntas aqui, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui para a doutora Rosângela. Muitas perguntas. Anderli Tenório pergunta, se a minha avó tinha... Essa foi a que a gente passou. Tá bom. A Ana Cristina Maia, isso. Que ela pergunta assim, tenho EA, que é espondilite anquilosante, há 20 anos, e há 2 anos minha reumato diagnosticou lesões de psoríase. Tenho feito tratamento com biológico. Será que tenho artrite psoriásica? Então, o que acontece é que às vezes os pacientes
começam com um quadro, né, então, de dor, rigidez, e ao longo do tempo eles podem aparecer com as lesões de pele associadas. Então, não quer dizer que você deixou de ter a espondilite e tem a artrite psoriásica. Está tudo englobado nas espondiloartrites que a gente chama, né? Sim. Então, o paciente ele pode ter aquelas inflamações em várias partes do corpo, como eu falei. Então, sendo avaliado por um dermato e visto que é uma psoríase, o imunobiológico, ele é capaz de tratar as duas doenças, a espondilite e a psoríase. Em geral, a gente utiliza, né, os biológicos já para tentar pegar o maior número aí de problemas associados, tanto pele quanto as articulações e a coluna também. Tá vendo? São muitos detalhes, né, doutora? A gente tem que estar atento, é uma coisa praticamente multidisciplinar também, né? Sim, Isso, tudo interrelacionado. São muitos detalhes. Temos mais perguntas? Vamos já para... Não, agora a gente vai dar sequência, porque tem um monte de conteúdo legal, e eu queria agradecer a doutora Rosângela por ter nos ajudado, ter descomplicado mais um pouco o nosso tema, e estamos avançando. Estamos avançando, e mais uma vez é importante frisar que toda dor deve ser investigada. Boa, a gente não Rafael, precisa ficar ali sofrendo com a dor. Tem uma dor, já consulta com um especialista, já passa esse estágio para trás e começa o tratamento. Toda dor tem que ser investigada, isso é muito relevante, deve ser frisado e refrisado. Olha, gostou? O Rafael hoje está um poeta, ele é um verdadeiro filósofo aqui com a gente nessa tarde do primeiro Mutirão Digital. Obrigado, doutora Rosângela. Obrigada a vocês, estou à disposição. Obrigada. Ótimo, e aqui vamos dando sequência.